sabe por que eu vi isso aqui? Eu sei. Porque a gente tá no papo de seleção brasileira, coisa e tal. Esse convidado tinha que estar lá, inclusive. Tinha que estar lá esse convidado. Na seleção. Eu falei isso antes. Eu Falar tô agora é achando fácil. que o tal do Hugo Souza, campeão paulista, pegando o pênalti, pode parar por aí também, tá? Não sei se o Hugo sabe, mas eu sou palmeirense, não precisa bem toda hora, né? Mas tá bom, Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso De Placa. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Cara, a gente falava de seleção, eu acho que tá bem próximo de você, viu? Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde pra você. Bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui falando com todos vocês novamente. Acredito que sim, né? Tenho estado num momento da minha carreira muito feliz, né? Talvez o melhor momento da minha carreira seja ele físico, técnico, mental. Então, quando a gente consegue alinhar essas coisas, a gente se aproxima dos nossos sonhos. Com certeza a seleção é um sonho que eu vejo cada vez mais próximo. Ô Vitor, até vou pegar um gancho dessa tua pergunta. Claro. Hoje a gente está vivendo uma mudança de comando técnico da seleção. Olhando de longe, assim, tu acha que isso pode ser algo positivo, pensando que agora vem um treinador que talvez ainda não tenha as suas peças de confiança, tem uma brecha um pouquinho maior? Bom, na verdade, eu vou torcer para que o treinador que assumir possa ver os jogos do Corinthians. Porque eu acho que eu tenho que continuar fazendo meu trabalho, né? E deixar com que... Porque tudo aqui no Corinthians tem uma relevância muito grande, então tudo que eu faço aqui, seja de bom ou de ruim, vai tomar uma proporção muito grande. E aí acaba sendo inevitável o próximo treinador da seleção acabar não vendo. Então eu acredito muito que eu tenho que continuar fazendo meu trabalho para que eu chame a atenção dele da melhor forma possível. Ô Vitor, levo para vocês aí agora, se quiserem fazer mais pergunta. Ele mandou o recado, se o próximo treinador tiver televisão, pay-per-view e tal, tá tranquilo. Não, mas daí não tem como, né? Como é que não vai acompanhar o Corinthians? Até porque a fase é muito boa do Hugo, é impressionante, cara. Impressionante mesmo. Posso Tô falar nessa do com o treineiro? Ricardinho, com o Piero e também com o Vitor Sérgio Rodrigues. Manda, Ricardo Eu Martins. quero falar do treineiro, porque agora é fácil, viu, Hugo? Falar que você tem que ir pra seleção, tal coisa e tal. Eu falei lá atrás você tinha que ter ido pra seleção. Agora todo mundo vai falar, agora Falou é fácil. mesmo. Pior que ele falou mesmo, hein? Falei mesmo. Sabe o que eu queria que você falasse, Hugo? Dos meus amigos, Ramon Dias e Emiliano. O cara de Queria pau, que você né? falasse deles aí, da importância deles para essa conquista de Campeonato Paulista. Eles chegaram com o Corinthians afundado, próximo da segunda divisão, foi a pré-Libertadores, é eliminado, cai para a Sul-Americana e ganha o Campeonato Paulista. O quanto foi importante a dupla Dias nesse Corinthians aí. Um abraço para você. Obrigado. Eu acho que a importância deles foi mais na nossa parte motivacional, né? Eu acredito que a equipe cada vez mais está bem madura enquanto ao que fazer dentro de campo, ao que o treinador pede, ao que ele pede taticamente. A gente tem conseguido se comportar muito bem dentro de campo. Eu acho que nosso time também aprendeu, nós jogadores, aprendemos uma lição muito dura com a eliminação na pré-Libertadores, que todos os jogos a gente precisa ter a postura de Corinthians, todos os jogos a gente precisa ter uma postura adequada, porque se a gente relaxar um pouquinho, qualquer equipe vai passar por cima da gente, até porque no futebol não tem nenhum bobo. E por mais que você tenha uma equipe melhor, talvez até em qualidade do que o seu adversário, se você não encarar com a melhor postura possível, aquela equipe pode diferir, como aconteceu com a gente. Então, nós jogadores aprendemos a lição ali, nessa pancada que a gente sofreu, mas então ter que parabenizar tanto ao Ramon quanto ao Emiliano por ajudar muito nessa nossa parte motivacional, né? Porque a gente precisou virar uma chave e entender que já tinha passado, que agora para frente a gente precisava mostrar a cara do nosso grupo, a cara do nosso Corinthians, a cara do time que a gente é, e dar uma resposta também para o nosso torcedor, que é o nosso maior patrimônio e é quem a gente procura sempre dar alegria. Deixa eu voltar aqui com o Piero. O Hugo Piero, ele é corintiano, né? E aí eu já mando uma pergunta pra ele. E não é porque o Hugo tá aqui não, viu? Mas eu quero saber, já é ídolo do Corinthians? Porque, cara, é impressionante como a situação do Corinthians estava lá atrás e como ele vira um personagem conquistando o título, né? Meio que coroando tudo essa história de superação, né?
Eu tava na Neoquímica Arena no título e eu digo que a maior comemoração que eu já vi na Neoquímica Arena foi o pênalti defendido pelo Hugo na final do Campeonato Paulista. E pra mim, desse elenco, ele já é um cara muito identificado e tá num caminho bacana para construir um ídolo histórico do clube. Eu queria até ir nessa linha, Hugo, para falar contigo, porque quando você chega, era uma época de um Corinthians muito fragilizado, o torcedor muito fragilizado, com a saída do Cássio, que foi traumática, a saída do Carlos Miguel, que foi traumática, e eu percebi na sua estreia contra o Criciúma, quando eu tava lá na Neoquímica Arena, você querendo chamar o torcedor, querendo se portar como um cara que chegou para assumir a posição de goleiro titular do Corinthians e se identificar. Isso foi uma estratégia sua? Do tipo, para eu dar certo no Corinthians, com uma torcida que tava nesse limbo de ídolos, eu preciso chegar e me identificar com os caras. Essa era uma estratégia sua, de fato? Chegar e, não vou lá aos poucos, eu vou mostrar que eu sou goleiro titular do Corinthians, eu vou me identificar com o torcedor, eu vou me conectar. Era essa a mentalidade? Na verdade, a mentalidade era de dar o meu melhor dentro de campo e dar uma volta por cima na minha carreira, né, em si. Mas essa identificação ali com o torcedor, toda essa conexão que eu acabei criando junto com a arquibancada, eu acho que foi muito natural. Não foi nada pensado, assim, nada estratégico a ponto de pensar antes de fazer. Eu sou um cara muito enérgico, eu sou um cara que eu comemoro como se eu fosse um torcedor dentro de campo. Sou um torcedor dentro de campo, por mais que eu não tenha sido criado dentro desse clube. Tudo que eu vivi aqui me fez amar a meu dia a dia, amar o clube, amar as pessoas que estão aqui. Então, assim, eu acho que tudo foi feito, tudo aconteceu de forma muito natural, né? Eu acredito muito que pela minha história de vida, que na minha vida nada foi fácil, né? Assim como a maioria de vários outros atletas que têm o sonho de mudar a realidade da família e tudo mais. Então, na minha vida, eu sempre fui um maloqueiro sofredor. Então, combina com o que é realmente o sentimento do corintiano, e essa identificação rápida pode ter acontecido justamente por isso. Acredito que isso me ajudou bastante a cativar o coração das pessoas, porque isso tem uma coisa que eu vi e muito, né? Não só do torcedor para o atleta, mas aqui dentro do clube, é que o lado humano aqui ele é muito cativante, sabe? As pessoas, elas respeitam o teu lado humano, sentimental, o que você demonstra para elas em relação a isso, elas respeitam isso. Então, talvez isso tenha me ajudado bastante a criar essa identificação tão rápido que nem eu esperava. Antes de passar para o Vés fazer uma pergunta, tem dois momentos que me marcaram bem, assim, de te ver dentro de campo, que um é o jogo da primeira fase contra o Palmeiras lá no Allianz, que o Corinthians até consegue um empate no primeiro tempo, mas tem uma atuação que sofre bastante, né, defensivamente, e o outro agora é logo depois que tu defende o pênalti, logo em seguida o Palmeiras tem um escanteio. Nas duas situações, na primeira, tu cobrando bastante o grupo, inclusive no intervalo tu sai e manda uma mensagem para a torcida falando realmente que não estava satisfeito com o que vocês vinham apresentando, e agora nesse último jogo a galera ainda comemorando, né, tu teres pego uma penalidade máxima e tu focado porque já tinha um escanteio que poderia de novo mudar o rumo da partida. Queria que tu falasse sobre isso, porque de fora parece realmente que o teu foco é tanto dentro de campo e tu entende tanto o que o Corinthians já te deu e que de alguma forma tu quer retribuir, até pelo momento da tua carreira que tu estava. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas situações de já ter também virado de fato um líder dentro de campo. Bom, na verdade, como você falou, não só nesses dois jogos, mas em todos os jogos eu fico focado 1000% ali, me concentro 1000% para que eu possa tentar resolver todos os problemas que eu tenho dentro de campo, tudo que eu tenho para fazer dentro de campo, fazer da melhor forma. E, bom, no momento de euforia, no momento de explosão ali, que a Neoquímica Arena veio abaixo, os jogadores também vieram todos abraçar e querer comemorar. Só que o jogo não tinha acabado, né? O jogo estava rolando e era uma bola parada, onde a equipe do Palmeiras é perigosa. Então, assim, por mais que eu tenha sido o protagonista principal daquele momento, eu queria comemorar só depois do jogo. E para eu comemorar depois do jogo, eu tinha que manter a baliza 0. E eu acho que o foco estava muito nisso.
E isso é muito do que eu venho trabalhando todos os dias, muito do que eu trabalho não só no clube, mas fora dele também. E eu acredito que essa minha mudança de mentalidade tem me ajudado a cada vez mais estar focado no que eu preciso fazer, né? Eu junto com o meu staff, minha equipe que me ajudam, que trabalham comigo diariamente, a gente tem um lema, né? Que vamos fazer o que tiver que ser feito. Então, independente se estamos sendo cobrados, estamos sendo aplaudidos, elogiados, xingados, a gente vai fazer o que deve ser feito. E eu acho que isso refletiu bem na hora do pênalti ali. Fala, Vitor Sérgio Rodrigues. Hugo, mais uma vez, obrigado aí pela canja aqui com a gente, sempre atendendo a gente. Já que você falou dessa mudança de mentalidade, a gente vive um momento em que os jogadores de futebol, ainda bem, cada vez mais falando da preparação mental, de entender todas as coisas que o cercam. E a tua história conta ali, você já falou sobre isso, que um certo deslumbramento em algum momento te atrapalhou. Eu queria que você detalhasse pra gente o que foi esse deslumbramento. Você gastou dinheiro com coisas que não devia, você começou a andar com pessoas que não fizeram bem pra você, você deixou de treinar coisa que você precisava. O que aconteceu de fato para você considerar essa mudança de mentalidade e como você chegou a essa percepção? Cara, o que eu tô fazendo aqui não tá me distanciando do goleiro que eu quero ser. Tudo isso aí que você falou, mais um pouquinho. Fala um pouquinho aí. Cara, mas na verdade é que a gente que veio do nada, pelo menos eu e 90% dos jogadores de futebol que tem a oportunidade de mudar a realidade da família, né? A gente trabalha durante uma infância inteira, uma adolescência inteira para viver uma realidade que a gente não está preparado, essa é a verdade. Porque é difícil você ver um garoto novo que tem um acompanhamento mental e um preparo mental para viver aquela mudança. E eu não tinha esse preparo mental, então acho que a maior ilusão que tem, né, no futebol, que vai sempre existir, que é normal, quando você ascende, né? Está em um momento de ascensão e quando você aparece, comigo, que foi de uma forma muito rápida e absurda, né? Eu de um dia para o outro era famoso, de um dia para o outro era o cara mais bonito, de um dia para o outro eu tinha uma grana. Então, assim, a maior ilusão acho que é você conseguir acessar lugares que você não acessava, conseguir comprar coisas que você não achava que não conseguiria, você acessar pessoas que você achava que não conseguiria acessar e você ter certas facilidades que você achou que não teria. E tudo isso vai te desviando do foco que é o futebol, né? E vai ter momento para você viver tudo isso que você pode viver e desfrutar daquilo que o futebol está te proporcionando. Dinheiro, fama, lazer, prazer, tudo isso tem momento para desfrute, né? Só que a gente vem de uma realidade que realmente a gente não está preparado e eu não estava. Só que chegou um momento da minha carreira que eu vi que as coisas não estavam andando por um caminho certo. Eu falei, cara, eu acredito muito no meu potencial para viver o que eu estou vivendo hoje, né? Principalmente quando eu fui a Portugal e mudou totalmente minha realidade, né? Mudou a realidade de clube, de vida, de dia a dia, tudo. E aí eu olhava para trás e falava, cara, eu já fui tal goleiro e hoje, com a mesma qualidade que eu tenho lá atrás, eu estou nesse momento aqui. E aí foi o momento que eu intensifiquei a minha ajuda em meu trabalho mental e isso me trouxe um resultado muito rápido que nem eu esperava que ia me trazer assim. Tanto que quando eu volto de Portugal eu tenho, sei lá, 40 dias de férias no Rio, onde eu tirei 10 dias para descansar e 30 dias eu fiquei trabalhando muito. Minha rotina era treino de manhã, treino à tarde, escritório à noite para fazer mentoria e para cuidar da parte mental. Isso era de segunda a sexta, treino de manhã, treino de tarde, mentoria à noite. Treino de manhã, treino de tarde, mentoria à noite.
E isso eu fiquei um mês fazendo, porque eu não sabia o que seria da minha vida, mas eu sabia que viesse eu tinha que estar pronto. E aí veio o Coringão. E aí, nesse curto espaço de tempo, tu Espetacular, já tem hein? 7 Que depoimento. pênaltis defendidos, é um goleiro conhecido por isso. Até eu quero te perguntar, não sei se tu viste, logicamente, a torcida do Palmeiras, no momento que perde um título, tem torcedor que vai buscar explicações. E muitos deles foram para cima do Rafael Veiga, que é um grande batedor de pênalti. Por muito tempo teve uma invencibilidade assim nos pênaltis, né? Uma grande porcentagem de conversão. Ele perde a penalidade que tu consegue cobrar. Tem muita gente dizendo que ele cobrou mal, que foi mais demérito dele do que mérito teu. Como tu consegue ver aquela cobrança e até explicar como tu chega nesse treinamento exímio a ponto de ser um dos principais pegadores de pênalti hoje em dia? Cara, o Veiga se não é indiscutível um dos melhores batedores do futebol brasileiro. Se você pôr em porcentagem, pode ser também um dos melhores batedores do futebol mundial. É um cara que tem, se não me engano, mais de 40 pênaltis na carreira, com uma porcentagem de acerto de 84%. É muito alta, né? A porcentagem de acerto dele para a quantidade de pênaltis que ele tem. Então, era muito difícil estudar ele. Meu Deus do céu, era difícil demais. Que era um cara que batia pênalti nos dois lados, no meio, de uma forma, de outra. E eu, cara, quebrando a cabeça ali. Exato, no alto, embaixo. Então, assim, eu quebrei a cabeça, não só eu, mas o Marcelão, que é o nosso treinador de goleiro, Marcelo Carpes, e o pessoal da análise, que eu tenho que agradecer muito a esses caras, o Anderson, o Raoni, o Aurélio, o Fábio, porque o que esses caras me ajudaram nesse estudo foi, assim, de tirar o chapéu. A gente não conseguia achar um padrão do Veiga e todo mundo quebrando a cabeça, até que uma coisa que eles falaram, que eu não vou falar aqui, óbvio, mas um detalhe, mínimo detalhe, que assim, que ninguém percebe, esses caras perceberam e fez toda a diferença para mim, para que eu acertasse o canto e fizesse a defesa. Legal, tá aí, Vitor, um pouquinho de bastidores, não contou todos os segredos, mas pra gente entender como funcionam mais ou menos esses estudos. Eu não sei porque ele fica estudando tanto, não precisa ficar estudando tanto também, mas tá bom, Eu né? não Qual sei- que é o segredo? Eu não sei Qual que porque é o eles segredo? chegaram à conclusão de que quando é um pênalti decisivo... Ele não tá ouvindo. Tá ouvindo ainda? Foi? Tô ouvindo. Ah, agora sim, boa, vai lá. A informação que eu tenho é que eles chegaram à seguinte conclusão. Quando é um pênalti decisivo mesmo, um pênalti, o Veiga vai no canto que ele foi. Vai no canto que ele foi. Quando é um pênalti assim, Pênalti pesado. esse pênalti é pesado, esse pênalti é decisivo. E aí estudaram, o Hugo não tem que falar sobre isso, acho que a risada já fala, ele foi e pegou. E é o seguinte, ô seu Hugo, eu tô triste e feliz com o senhor, porque o mundo sabe que a minha filha, 15 anos, ela é corintiana. E ela foi a Neoquímica. A hora que tem o pênalti, ela começa a chorar. Já era! Já era! Aí ela fala assim, não mãe, acho que já não era não, porque tem o Hugo e ele vai pegar. Então você faz ela chorar de tristeza e depois de alegria, viu? Pô, ainda bem que eu consegui fazer chorar de alegria depois. Se não é chorar de tristeza, eu e ela junto. Quando o Corinthians precisava de 3 gols para levar a partida para os pênaltis contra o Barcelona, eu entrevistei muito torcedor aqui na prévia e, claro, alguns metiam 5-1, 4-0, mas vários assim, vai ser 3-0 e o Hugo nos pênaltis. Como tu recebe essa confiança que já existe em torno da tua imagem quando está associada a uma disputa de penalidades máximas? Eu acho que eu fico feliz, óbvio, porque isso é fruto do que eu fiz até aqui, graças a Deus, né? Eu acho que a média que eu tenho aqui no Corinthians é muito alta e eu quero, se Deus quiser, manter ela aí, trabalhar bastante para que eu continue pegando todos os pênaltis, o máximo de pênaltis possível que eu conseguir para ajudar a equipe. Mas eu fico feliz porque eu vejo que o nosso torcedor ele confia em mim, ele olha para o gol, ele acredita em mim. E se tem uma coisa que deixa o jogador à vontade para trabalhar e para fazer o melhor dele é quando as pessoas confiam nele, quando ele entende que as pessoas acreditam no trabalho dele. Então, eu fico muito feliz de receber. Eu ouvi também muito isso contra o Barcelona. Eu falava isso o tempo todo. E eu falava para a rapaziada,
faz os gols que precisa, que lá nos pênaltis eu garanto. Eu falava o tempo inteiro, até como forma de incentivo também. Não aconteceu, amém, mas consegui garantir aí numa outra situação que trouxe um título pra gente. Então eu fico muito feliz. Vitor, mais uma perguntinha aí antes da gente liberar o Hugo aqui. Tá, só antes do Pedro fazer pra gente encerrar, eu queria agradecer demais o Hugo e parabenizar também pelo relato, cara, porque eu acho que é um relato que vai ajudar muitas pessoas também, né? Que a gente sabe, de fato, que é uma realidade diferente que vocês enfrentam depois, né? Então, parabéns, eu acho que vai ajudar muitas pessoas e você mostra pela sua história, cara. E aquilo que ele falou na pergunta do Vitor Sérgio, a coisa ela não muda de um mês, ela muda de um dia para o outro. Exatamente. Ele tá aqui, aí ele é goleiro titular do Flamengo, no dia seguinte ele já sai na rua, ele não consegue andar mais na rua. Aí toca o telefone, ô Hugo, belezinha? Tem uma balada hoje aqui na Barra, quer vir? Ô Hugo, belezinha? Ó, tem um carro aqui pra você, dá pra fazer um negócio legal. Ô Hugo, belezinha? Tenho... o resto deixa a bala. Cara, mas parabéns mesmo, viu, pela história e pelo relato depoimento mesmo. Que acho que vai ajudar muitas pessoas. Pra finalizar, Piero. Faz parte. Então, já que a gente tá falando desse pênalti aí, eu queria voltar para esse momento que teve um debate muito grande sobre o tempo entre o pênalti marcado e a defesa do Hugo. E dentro da imprensa em geral, entre palmeirenses também, existia um debate sobre as reclamações e a postura do Abel pode ter desconcentrado o Rafael Veiga. Enfim, vamos lá. Tendo esse debate, pra você, 5, 6 minutos entre uma marcação de pênalti e uma cobrança de pênalti. O que isso interfere naquela cobrança? O jogo mental ele fica mais pesado? Você sentiu o Veiga de alguma maneira sentindo isso? Pro batedor, pro goleiro? Você gosta dessa espera pro jogo mental? Fala um pouco sobre esses minutos entre a marcação e a cobrança do pênalti. Não que eu tenha sentido o Veiga desconcentrado ou algo do tipo, mas eu acredito que me ajuda. Eu, como goleiro, né, na minha forma de pensar sobre pênaltis, eu acredito que me ajuda porque eu penso que a responsabilidade é toda do batedor, né? Que eu sou goleiro. Se eu pegar, eu sou herói. Se eu não pegar, ele fez a obrigação dele, ninguém vai me criticar porque eu não peguei um pênalti, né? Então, assim, na minha forma de olhar para o pênalti, me ajudou bastante, porque eu tive tempo suficiente para eu sair da confusão e em nenhum momento eu me meti na confusão. A única vez que eu cheguei perto do juiz, ele falou, o pênalti está confirmado, então eu já saí logo, deixei a confusão rolar e fui pro meu canto, me isolei, respirei, para lembrar daquilo que eu tinha estudado, lembrar daquilo que eu tinha falado com o meu treinador de goleiro. E isso me ajudou bastante, porque eu concentrei 1000% ali naquele momento e fui feliz em fazer a defesa. Obrigado, viu? Lembrando que o Félix Torres, depois do jogo, fala, eu tinha que ter sido expulso. A gente está vivendo uma diferença. Não, eu falei o seguinte, Como é que é? Repete aí. Depois do jogo, na festa ali, do título, eu perguntei pro Félix Torres, né? Você acha que você tinha que ter sido expulso? Ele falou, eu tinha que ter sido expulso. Ele falou que tinha que ter sido expulso no pênalti e não foi. Sincero. Ele tem que me mandar um pix. Né? Sensacional. E o árbitro, o Candançan, tem que mandar um pix pro Félix Torres, porque salvou a arbitragem dele sendo expulso no lance seguinte. Porque senão o Candançan ia ouvir até a vida. Hugo, antes de me despedir de Tito, não estreaste agora no Campeonato Brasileiro, né? Vai ter a oportunidade. A gente tem uma mudança que é a regra dos 8 segundos, né? Vocês podem cortar a bola a partir do momento que tiver controle absoluto da bola, tem 8 segundos para dar continuidade no jogo. Como é que tu vê essa regra? A gente ainda não teve nenhum caso de ter tido a conversão para um escanteio, mas queria saber a visão de um goleiro. Na verdade, acredito muito que se for levado a sério, ali na risca, o que é muito difícil, né? Porque eu já vi alguns jogos aí no Brasileiro, logo na primeira rodada, que não aconteceu. Então, vai deixar um jogo muito mais dinâmico, vai evitar bastante cera ali. Eu não vou negar que, quando o time está ganhando, eu também faço um pouquinho, que é normal, é futebol, a gente tem que usar das nossas formas de tentar ganhar tempo quando a gente está ganhando. Mas se for levado a sério, da forma que tem que ser, vai deixar o jogo bem mais dinâmico, né? Porque os 6 segundos ele nunca foi levado a sério, essa é a verdade, né? O goleiro tem 6 segundos com a bola. Isso é uma grande mentira do futebol.
que tá lá escrito no papel e ninguém nunca levou a sério, né? Então, assim, eu já passei por situações onde eu fiz cera, onde sofri com cera, então, mas acredito muito que a maior diferença vai ser nessa dinâmica de jogo, porque se for levado a sério realmente, o jogo vai ficar muito mais dinâmico. Hugo, obrigada. Hugo é quase um funcionário da TNT Esportes nos últimos dias. Vai vir na escala. Parabéns pelo título e boa sorte agora, no restante da temporada. Galera, um abraço, fica com Deus aí. Valeu, obrigado. Grande Hugo, cara. Já tem Palmeiras e Corinthians acho, na terceira rodada. Terceira rodada. Rapaz, o Vitor Sérgio tem razão. Aí vai me arrebentar. Acabou de chegar a escala de semana que vem, terça-feira, Hugo, ele que apresenta, né? De novo. Ele que apresenta, né?